Cabe-me agora apresentar o próximo orador. O professor Dr. José Carlos Mota é professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e é investigador no GovCop, Unidade de Investigação sobre a Governamentação, Competitividade e Políticas Públicas. Foi diretor de mestrado em Planeamento Urbano e Regional e esteve envolvido em vários projetos de investigação nacionais e internacionais sobre o planeamento participativo de bases das cidades e da cidadania. Convido a dirigir-se ao público, para aqui presente, sobre o tema Democracia Participativa, os desafios do envolvimento das comunidades. Bem, muito boa tarde. É um enorme prazer estar aqui neste momento tão especial do poder local, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Pinto Santos, e na sua pessoa cumprimentar todas as individualidades, todas as personalidades que aqui estão. É naturalmente uma enorme responsabilidade pelo painel e a qualidade do painel e, portanto, depois ainda por cima de falar depois do meu amigo Albino Almeida, Presidente, que eu tive a oportunidade de colaborar e de trabalhar num projeto participativo também em Gaia. E, portanto, dizer que este é um momento, e ele próprio referiu, um momento desafiante da democracia que estamos a viver, 50 anos de democracia. E talvez seja necessário e seja importante fazer um bocadinho um balanço do que conseguimos, daquilo que a democracia nos trouxe. E aproveito para cumprimentar várias pessoas amigas que estão aqui na plateia e dizer que a democracia teve coisas muito positivas nestes 50 anos, mas deixou-nos também enormes desafios. Eu recordo que o primeiro grande desafio, os primeiros resultados que conseguimos foi naturalmente a forma como ela nos ofereceu as liberdades fundamentais, não é? A liberdade de expressão, de informação, de associação. Hoje podemos ter as pessoas a participar e a exprimir as suas opiniões de uma forma livre, graças à democracia, graças ao que a democracia nos ofereceu. Ela também foi resultado da criação de milhares de coletividades, são cerca de 31 mil coletividades e mais de meio milhão de pessoas que em todo o país promovem e desenvolvem este trabalho muito meritório. Ela foi também responsável por uma enorme revolução na saúde. Não sei se têm a ideia que em 1970 éramos o quarto país com a taxa de mortalidade infantil mais elevada do mundo. E hoje estamos no top dos 10 países no mundo com a taxa de mortalidade mais baixa. Isto deveu-se, em grande medida, ao trabalho do Serviço Nacional de Saúde e que permitiu esta enorme revolução e que se mede também na esperança de vida que hoje temos. Na educação, eu venho da Universidade de Aveiro e hoje as universidades têm hoje um peso muito importante na formação dos nossos jovens, mas em 1970 eram só 1% de pessoas que tinham curso superior e hoje são cerca de 20% as pessoas. E estes são alguns pequenos exemplos do enorme contributo que a democracia trouxe à nossa sociedade e ela deveu-se naturalmente a vários responsáveis, à adesão à União Europeia, ao fortalecimento do Estado Social, mas em particular, e aqui aproveito para cumprimentar, o papel determinante que o poder local teve nestas respostas. Um poder local que tem enormes competências, e aliás, o Secretário de Estado foi também autarca aqui deste distrito, mas com muitas competências, enormes responsabilidades. Queremos que o poder local responda a todos os problemas, mas ele só gera cerca de menos de 10% do investimento público. E, portanto, é um país muito centralista, mas que exige um trabalho de proximidade e de resposta aos problemas. Mas, apesar destas enormes conquistas, e estes são só alguns exemplos, a democracia enfrenta hoje desafios tremendos, como o Presidente Albino Almeida há pouco referiu. Problemas da desigualdade, somos dos países da União Europeia, não somos dos de maior produto interno bruto, como sabem, mas somos dos países da União Europeia com maiores níveis de desigualdades. As pessoas que recebem os 10% mais ricos ganham hoje 9,5 vezes mais do que os 10% mais pobres. Por outro lado, temos um problema gravíssimo de pobreza que atinge quase 17% da população, em particular a população mais jovens, crianças. E há uma elevada desconfiança que se apoderou desta nossa vida coletiva, desconfiança interpessoal entre uns e outros, que vivemos muitas vezes nos mesmos lugares,
alimentada um bocadinho por este momento de grande tensão que as redes sociais, infelizmente, ajudam a alimentar e, portanto, a enorme desconfiança, mas também desconfiança nos eleitos. Confiança que é alimentada por comportamentos muitas vezes não os mais éticos e que abre um espaço muito perigoso para o surgimento de movimentos populistas que tendem e que podem atentar na própria qualidade da democracia que estamos a viver. E, portanto, estes são enormes desafios, são desafios que temos que responder, mas há um desafio que eu gostaria de acrescentar e que tem naturalmente a ver com o desafio demográfico. Estamos a falar aproveito para cumprimentar também o Dr. José Luís Carneiro, que acabou de chegar, e esse problema que tem a ver exatamente com o fenómeno da integração de migrantes. Nós estamos hoje, um assunto que tem ocupado a nossa agenda. Em 1970 era residual o número de população estrangeira, eram pouco mais de 32 mil, e hoje estamos a falar de um valor próximo dos 800 mil estrangeiros. Este fluxo que ocorreu exatamente nos últimos anos cria enormes desafios. Para terem uma noção, hoje este 1 milhão de população migrante está concentrada sobretudo em Lisboa, em Sintra e no Porto. Mas há municípios do país, Vila do Bispo, Odmira, Albufeira e Lagos, que têm mais de 40% da população estrangeira. 40% da população estrangeira nestes municípios. E nas sub-regiões do Algarve, Grande Lisboa e Alentejo, o valor chega próximo dos 20%. Portanto, o problema é a necessidade não só de acolher quem chega, mas, sobretudo, a capacidade de integrar de uma forma plena e digna para garantir o nosso futuro, também o nosso futuro económico e demográfico. Como bem lembrou a Susana Peralta num recente artigo do Público, isto equivale ao dobro do esforço que foi necessário fazer em 75, 74, 75 com os retornados. O dobro. Mas os retornados eram primos, eram familiares, eram amigos ou conhecidos, falavam a mesma língua e vinham de contextos, em alguns casos, até mais desenvolvidos que o nosso. E os nossos imigrantes não são primos, são órfãos, falam línguas e têm culturas diferentes. Como sabem, há muitos projetos que têm procurado contribuir para esta integração, com abordagens colaborativas. Mas precisamos, se calhar, de maior esforço para que estes migrantes e os cidadãos sejam protagonistas desta integração e aqui a democracia participativa pode ter um papel essencial. E a segunda ideia que tenho é, então, como é que podemos olhar para esta democracia participativa, que é, também à luz da Constituição, um desafio ainda por construir. E, na verdade, a democracia participativa consta da Constituição da República, não com uma mera menção da sua importância, mas com a palavra, a necessidade de aprofundamento da democracia participativa. Portanto, a necessidade de ir mais além, não é? De fazer mais iniciativas como as Assembleias Municipais Jovens, os Conselhos Consultivos. No fundo, como é que podemos melhorar este envolvimento? E ela não significa, e é importante deixar claro, e os autarcas muitas vezes olham com alguma desconfiança porque muitas vezes se entende que esta é uma forma de substituir a democracia representativa. O que está aqui em causa é melhorar a eficácia do resultado e, neste sentido, envolver ativamente os cidadãos nas tomadas de decisões de uma forma clara, transparente. E isto tem vários méritos e várias vantagens, não é? Porque ela qualifica, não é? Se nós soubermos o que é que os cidadãos precisam, certamente vamos encontrar melhores respostas. Mas vamos também melhorar os lugares onde vivemos, porque temos as pessoas que são especialistas, porque vivem nesses lugares, são especialistas naquilo que são os problemas e as dificuldades, mas também os recursos que existem. Esta participação pode criar os laços, que há bocadinho foram referidos, entre os membros da comunidade, permitindo a tal inclusão e o respeito pelas diferenças. Porque, se repararem, nesta sala somos todos diferentes, não é? E, portanto, temos que cultivar. Mas, sobretudo, o fundamental é estimular um sentido comum, um sentido que nos aproxime, que nos integre, que nos dê esperança. Não é? A esperança é a palavra fundamental. Quando nós não tivermos esperança, não temos nada a perder. E, portanto, a participação pode ser uma forma de permitir que os cidadãos expressem as suas desejos, aspirações para uma cidade mais justa, menos desigual e mais democrática.
Mas isto exige um esforço. Temos que criar mais eventos como este, não é? Mais encontros, mais salas, mais espaços acolhedores, justos, inclusivos e construtivos. Não é? Estamos num momento de enorme tensão, não é? Parece que estamos sempre em disputa, não é? Somos inimigos. Quando vivemos nos mesmos lugares, nós temos que encontrar energias e forças conjuntas para responder aos mesmos problemas. Curiosamente, Portugal é um país pioneiro naquilo que é a prática da democracia participativa. Fomos pioneiros na elaboração dos orçamentos participativos a nível nacional. Fomos o primeiro país do mundo que o lançou. Além de uma cultura muito grande de orçamentos participativos, o município de Ilha Presidente tem, neste momento, a decorrer as várias sessões nas freguesias e já é o terceiro ano que é promovido. Mas quem se relembra do SAL, do pós-25 de Abril, o arquiteto Nuno Portas, do saudoso SAL, um laboratório e um serviço de apoio ambulatório local, não é? A ideia da itinerância, de irmos ter com as comunidades e perceber o que é que elas precisavam em cada bairro, no nosso caso eram bairros de lata, bairros de grande precariedade e construir com o melhor conhecimento da arquitetura as melhores respostas. Mais recentemente, o programa BIP-ZIP, da Helena Roseta, que há bocadinho foi referida, em Lisboa, um programa também pioneiro e que depois os bairros saudáveis lançaram a nível nacional. E, por último, o programa Portugal Inovação Social, com 10 anos e teve uma particular raridade, que foi um programa que aguentou a mudanças de governo, já do PS e PSD, e que há bem pouco tempo juntou os ministros que foram responsáveis pelas suas pastas e para celebrar este trabalho, que é uma referência na Europa. E também os trabalhos dos processos participativos, laboratórios de cidadania, que estão a ser feitos em vários lugares, Gaia, como referi, e aqui em Ilha também. E, portanto, ao contrário do que se costuma dizer, os cidadãos não têm um problema genético com a participação. Não é? A boa notícia que trago, não há nenhuma alteração no DNA nos últimos anos que tenha feito com que nós estejamos menos preparados para participar, que sejamos mais egoístas do que qualquer país do mundo. O que muitas vezes não acontece são os métodos adequados para que as pessoas se sintam empoderadas e úteis. Mas há coisas que não podemos pedir à democracia participativa. Há cuidados a ter. Em primeiro lugar, a ideia dos consensos absolutos. Não é? Como se fosse possível estarmos todos de acordo sobre muitos assuntos. Porventura, temos que cultivar uma cultura de compromisso, que significa, nos casos, estarmos de acordo, mas noutros, cedermos porque há valores mais importantes. Outra coisa é a rapidez. Nós queremos resultados participativos rápidos, quando o diálogo exige tempo, exige tempo longo da nossa vida, que não seja a urgência, mas seja a importância. E, por último, lembrar que os cidadãos não são profissionais da cidadania. Não é? Os cidadãos não conseguem estar atentos aos editais, às reuniões da Assembleia Municipal. Infelizmente, algumas falam no final das sessões e, portanto, a participação, a democracia participativa tem limites. Não lhes podemos pedir que responda a todos os problemas que temos hoje pela frente. Então, a terceira ideia que trago é o papel das comunidades. Então, como é que nós podemos mobilizar as comunidades? Elas são hoje, ou sempre foram, o coração da nossa vida coletiva e o coração da democracia. São lugares onde nos encontramos, nos conhecemos e conseguimos construir uma ideia de futuro conjunta. O Tolentino Mendonça diz, a partir do brilhante discurso na comemoração dos 10 de junho, que a união de uma comunidade não pode ser apenas obra do acaso. Não é? O lugar onde vivemos, por exemplo, ela tem que ser um dever de cuidar dos outros e da vida coletiva. Portanto, este dever de cuidar do dever comum. Então, e o que é que podem então oferecer as comunidades? As comunidades têm muitos recursos. Recursos de enorme valor, mas que estão subvalorizados. Muitas vezes invisíveis. Muitas vezes não conhecidos de todos e, portanto, com uma enorme dificuldade de serem mobilizados para uma ação coletiva. Eu imagino, olha aqui, os saberes e conhecimento que aqui está disponível sobre as mais variadas matérias, sobre os lugares onde vivem, sobre as atividades tradicionais, as atividades mais contemporâneas, os saberes que muitas vezes nós perdemos, desperdiçamos, não organizamos.
Outro recurso importante, recordem-se quando acontece uma urgência, uma catástrofe. Como é que as comunidades fazem? Mobilizam-se para ocorrer às tragédias e ajudar a que as pessoas que estão em maior carência possam ter uma vida mais protegida. E o que é que acontece quando tudo acalma? Esta energia cívica de repente desaparece e volta ao normal. E é um último recurso que as comunidades têm também, é a capacidade de experimentar, muitas vezes com poucos recursos, e de aprender, e às vezes de replicar. Aquilo que sabemos que ocorreu bem num determinado lugar, numa freguesia, no município, nós conseguimos fazer para o outro. Portanto, o grande desafio que temos pela frente, e é um desafio ao poder local, um desafio aos políticos, representantes máximos da nação, é exatamente esta: como é que integramos estes recursos da comunidade nas decisões públicas e reinventar a política à microescala, não é? Uma dimensão que eu gosto muito. Como é que o lugar de proximidade pode ser também uma forma de reinventar a política e a democracia? Então estou quase a terminar e trago-vos 3 histórias de que dizer que esta ideia de envolver as comunidades não são uma espécie de ideias fantasiosas, uma espécie de utopias. Os académicos muitas vezes são chamados de pessoas que vivem noutro mundo, no mundo da abstração. Mas estes são casos concretos e casos em que estive envolvido e, portanto, conheço com este conhecimento de proximidade. A primeira história é numa comunidade cigana na Maia, onde desenvolvemos um trabalho de um laboratório de cidadania. Não é? Comunidades ciganas são a comunidade mais excluída de todas as que vivem em Portugal. Não é? Não há, porventura, nenhuma comunidade que sofra na pele todos os problemas, todos os estigmas como esta. E trabalhamos com esta comunidade e a primeira etapa, mais difícil de todas, é ganhar confiança, não é? E vencer algumas desconfianças, algum desconhecimento e, sobretudo, ganhar alguma empatia. E fomos várias vezes a este bairro da Anta, no Castelo da Maia, e fomos todos os dias às segundas-feiras. E passámos a ser conhecidos como os senhores das segundas-feiras, porque era aquele o dia do encontro. Uma abordagem sensata foi, naturalmente, agir primeiro pelos problemas que dependem das comunidades, que dependem de nós, que estão ao nosso alcance. Um deles era o lixo que se acumulava no bairro. E um lixo muito visível. E, depois de várias reflexões, combinámos num certo dia fazer a recolha do lixo. Combinámos que era o momento de dar um sinal de mudança. E fomos de Aveiro, numa sábado de manhã, ao bairro. Arranjámos luvas, máscaras, sacos industriais e fomos ter com a comunidade e com as câmaras, os técnicos da Câmara Municipal da Maia. E quando chegámos, para a nossa surpresa, o lixo tinha sido recolhido na véspera pelos moradores e nós só tivemos que separar o lixo. No final do dia, quando vínhamos de regresso para Aveiro, perguntámos aos técnicos o que é que se tinha passado. Então, era suposto que vínhamos aqui ajudar e disseram-nos que a comunidade queria fazer uma surpresa aos senhores da segunda-feira. E, portanto, comprometeram-se a dar-nos um exemplo. E, portanto, uma lição muito importante. Esta surpresa é muito mais do que um gesto simbólico. Não é? Ela foi um ato de confiança, de reciprocidade e de demonstração de que quando as comunidades são verdadeiramente envolvidas, ouvidas e respeitadas, elas respondem desta forma extraordinária. Segunda história, com comunidades migrantes. Não é? Problema que há pouco referi, e esta aqui foi em Aveiro, com jovens africanos que estudam e que têm muita dificuldade em integrar-se na vida académica e social. Eles chegam muito tarde por causa dos vistos. Não é? Tem aqui 2 ex-ministros da Administração Interna que conhecem muito bem o problema. Os vistos, portanto, são capazes de chegar a meio do ano letivo, para terem uma ideia. E têm um problema que é o português, que falam não é o mesmo português de Portugal. Então têm dificuldades em entender-nos, em falar, e têm algum receio até em fazê-lo. E preparação frágil em muitas áreas. Isto faz com que se tenham dificuldade em integrar-se nas matérias, nas turmas, e que não tenham, como consequência, uma das consequências, muitos deles não conseguem fazer um amigo durante toda a vida académica. Um amigo português. Imaginem o que é vocês irem estudar para um país, estão aqui jovens no fim da sala, para um país estrangeiro, tentam integrar-se e não há um amigo destes países que queira fazer amizade convosco, não é? É uma vida difícil. O que nós fizemos com este projeto do Portugal Inovação Social, que há pouco eu referi, foi oferecer aos estudantes uma possibilidade de construírem eles próprios e de ensaiarem respostas aos problemas, mas colocando-se como protagonistas.
e não beneficiários. Portanto, terem eles a identificar qual é o problema, a natureza e qual é a solução que pode ser experimentada. E muitos deles que participaram têm hoje um protagonismo relevante na vida académica, lideram as associações de estudantes, por exemplo. Ganharam novas competências, formaram redes de apoio para os que chegam, e são muitos, e deram visibilidade à temática intercultural. A Florabella Gomes, que é uma das jovens guineenses, disse que, no final do evento de celebração, que a integração, esta inclusão, não pode ser superficial. É um processo profundo que exige conhecer o valor íntimo de cada pessoa, independentemente da sua origem ou cor da pele. E é este o verdadeiro significado de fazer parte. Estou a terminar e a terceira história tem a ver com o Ilho, naturalmente. E onde estamos a fazer, com colaboração da Câmara Municipal, um laboratório de cidadania pela proximidade urbana. Isto no âmbito de um projeto europeu. O que estes laboratórios fazem é uma convocatória de ideias aos cidadãos e, em poucas semanas, a comunidade ilhavense mobilizou-se e apresentou mais de 22 projetos e cerca de 50 colaboradores. Um destes projetos, que está a ser agora promovido, chama-se a Horta da Vizinha. O projeto tem a ver com a proximidade urbana, mas aqui em particular a ideia de uma rede de voluntariado de apoio a proprietários de hortas. Portanto, se algum de vocês é proprietário de hortas, venham falar comigo no final para podermos encontrar aqui formas de colaboração. Esta iniciativa foi muito interessante, realizou-se exatamente há uma semana, onde fomos aprender a trabalhar uma horta, a plantar hortícolas, e o Sr. João Alexandre Bola foi ensinar-nos a podar árvores, é um especialista da poda das árvores. O Sr. João Alexandre Bola disse-nos a da altura que as árvores são muito mais do que simples elementos da paisagem, não é? Às vezes, eu imagino que quem está aqui não sente isso, mas os urbanos, eu venho de Aveiro e venho de Coimbra, portanto, olhamos para as árvores, se calhar, de uma forma diferente do que muitos dos que estão aqui. Mas ele disse que as árvores são mais do que elementos da paisagem. Eles são seres vivos que exigem equilíbrio, cuidado e atenção. E ele disse uma coisa muito interessante, que todos os dias olha para as árvores para perceber o que elas estão a dizer. E ele diz que elas falam com ele, não sei se é verdade, mas através de sinais, as folhas amareladas, os galhos quebradiços ou o crescimento dos troncos desordenado. E ele diz que isto significa que é uma indicação de necessidade de atenção. E lembrei-me que, se calhar, desta imensa sabedoria do Sr. João Bola, que as árvores, tal como a democracia, também, e a democracia, tal como as árvores, também falam connosco. Ela também precisa de cuidado e de atenção e de equilíbrio para poder prosperar. E talvez, se calhar, uma recomendação é todos nós olharmos para a democracia, como o Sr. João Bola, todos os dias, e perceber onde é que estão os sinais de alerta para a necessidade de agirmos. Estas histórias, 3 histórias que partilhei convosco, mostram que os modelos colaborativos não respondam só aos problemas práticos, aqueles problemas concretos, mas eles criam também e fortalecem laços humanos e criam comunidades mais resilientes e conectadas. Isto é absolutamente fundamental face aos desafios, aos múltiplos desafios que temos pela frente. E termino com uma palavra de esperança, porque é importante, por todas as razões, termos esperança no futuro. E a ideia é, talvez, não falta sabedoria, não é? Sabemos como fazer. Sabemos identificar onde é que estão os nossos recursos. E já temos experiência em fazer coisas. Então, talvez a única recomendação é acelerar. Acelerar estas respostas inovadoras. E os desafios que temos, se calhar nunca, eu sinto que eu nasci em 66, portanto eu tinha 8 anos no 25 de Abril, mas confesso que nunca me senti viver num momento tão desafiante como este. E eu gosto dos desafios. Acho que os desafios não nos devem fazer temer, mas devem-nos fazer organizar coletivamente. Então, deixo aqui 5 pistas. 5 pistas sobre o que é que podemos fazer a partir de hoje. Está bem? A partir de agora, quando sairmos desta sala ou quando acabar esta sessão. Em primeiro lugar, é sairmos das nossas bolhas. As bolhas sociais, não é? As bolhas. Eu não falo só das redes sociais, falo das bolhas, dos grupos de pessoas que conhecemos, porque é na diversidade que se nasce a empatia, o capital social e as soluções mais criativas. Portanto, primeira pista, sairmos das nossas bolhas. Segundo, conhecermos melhor os lugares onde vivemos. A desinformação e o desconhecimento, como sabem, minam a nossa vida coletiva e o progresso. Portanto, temos que mapear melhor os saberes, preservar as histórias, integrar a arte,
também como forma de transformação social. E aqui falo de um ilhavense notável, que é o Gil Moreira, meu amigo e colega, que é um investigador que tem trabalhado sobre as cartografias sociais através da criatividade. Terceira nota, vamos reinventar a Casa do Povo, as Casas do Povo. Não sei, Presidente, se ainda temos Casas do Povo aqui no município? 2 Casas do Povo. Mas estas serão diferentes, são as Casas do Povo 2.0, para reinventarmos o prazer de fazer coisas em conjunto, de pensar e de agir. Desde cozinhar, não sei se gostam de cozinhar aqui, gostam? Cozinhar, reparar, celebrar, onde este sentido de pertença que nós aqui, então, que eu aqui tenho falado, possa ser, florescer. A quarta ideia é alimentarmos a imaginação coletiva. Nós não podemos desejar coisas que não conhecemos, não é? E, portanto, temos que alimentar com ideias, com sonhos, temos que ir à procura e ver o que é que noutros lugares do mundo está a ser feito para que o nosso poder de transformação seja alimentado e seja mais poderoso. E, por último, temos que experimentar mais coisas, mais práticas de decisão coletiva, convocar os cidadãos para co-criar pequenas ações que possam ter um efeito global. E, portanto, este é um convite à reflexão e à ação que eu vos deixo. A democracia participativa, como disse durante esta minha intervenção, não é um destino final, não é um objetivo. Ela é um meio, um instrumento para nós aprendermos, adaptarmos. E ela, como sabem, todas as coisas novas requerem esforço, dedicação, diálogo, mas, sobretudo, um compromisso com esta ideia de termos comunidades mais fortes, resilientes e compassivas. Então, este seja o nosso compromisso que possa sair daqui. Olharmos para os desafios como oportunidades e envolvermos na mudança e nunca perder a capacidade de imaginar e de agir para um mundo melhor. Muito obrigado.